E aí galera, aqui é o Rui e hoje vamos falar sobre um problema que eu venho observando há bastante tempo no Dead by Daylight, que é o seu problema com acessibilidade. Eu nem falo sobre acessibilidade de pessoas com problema de acessibilidade, eu falo de acessibilidade geral, de opções de acessibilidade, opções de acessibilidade no controle, killers novos sendo lançados sem o controle em mente, e isso acaba sendo um grave problema. Então, pegue o seu lanchinho, encontre um banquinho e vamos começar a falar sobre esses problemas. Então, o primeiro problema que eu vejo acontecendo frequentemente é simplesmente a Behavior adicionar killers de mira, de lançadores, essas coisas, e não colocar nenhum tipo de mira ou assistência de mira. Para dar uma colherzinha de chá para Behavior, ela coloca essas opções de mira, porém elas acabam sendo literalmente restritas a addons, ou seja, já nerfa o seu killer só por você ter isso, e principalmente não servem de nada, porque a maioria deles é horrível e não funciona bem a mira do personagem. O do Gêmeos que eu diga, se você coloca aquilo lá, você mais atrapalha a tua visão do que ajuda. E isso é um problema muito grave, cara. Ao ponto de que o jogador de console precisam de mira. Não é tipo, ah, eu não preciso, precisa de mira. Um jogador de console vai demorar 4 vezes mais que um jogador de PC para pegar os mesmos bonecos porque não tem mira. Eu não tô falando aqui de mercenário. Mercenário, por exemplo, é um killer dos mais fáceis para você mirar. Eu não tô falando dele. Eu tô falando de caçadora. Eu tô falando de Jason. Eu tô falando de outros bonecos que precisam de mira. Que não é tão fácil assim. O Jason, por exemplo, o ponto de mira dele, a animação dele é meio torta. Isso faz a mira não ser centralizada com o personagem. Como a mira não é centralizada com o personagem, é muito difícil você acertar. Você tem que criar uma memória muscular que vai te lascar com outros killers. E eu nem comecei a falar ainda de outros killers que realmente aquilo lá é bizarro, mano. Que é o Cenobita no controle. É outro killer, é outro killer. Não dá, só não dá, mano, pra usar o Cenobita no controle direito, mano. Você vai sofrer muito, mas muito mesmo aquilo lá. E por escolha da Behavior. Essa é a primeira parte dos problemas, a acessibilidade, a falta de mira, cara. Isso é algo tão básico, mano. É algo tão básico que devia ter desde sempre, até mesmo para sobrevivente, né? Que nos eventos recentes eles conseguiam jogar algumas coisinhas e não tinha mira nas primeiras opções, cara. Como que você joga um TPS sem mira, mano? É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, isso é a primeira coisa que, na minha opinião, tem que ser arrumada. A próxima coisa que para mim tem que ser arrumada agora é a acessibilidade de recurso, acessibilidade de controle. Meu amigo, não tem como pegar alguns killers do jogo e jogar no controle. Não tem como, porque é muito difícil. Tanto que eu mesmo acabo tendo que tirar o meu controle e colocar o mouse e teclado para usar eles. Porque não tem condição, cara. Tipo, só não tem condição. O Cenobita tem umas 8 9 velocidades diferentes. Parece que toda vez que você usa o poder dele, a corrente sai de maneira diferente. Ela funciona de maneira diferente. Você tem que colocar horas e horas e horas para conseguir fazer uma curvinha na corrente, mano. Algo que no PC você faz em 2 segundos. Literalmente, 4 vezes mais tempo para você aprender a jogar com esse personagem no controle do que no PC. A caçadora também, cada nível de precisão que você precisa ter para jogar o negócio não tem como sem mira e sem assistência de controle, porque você só consegue mexer a acessibilidade geral do jogo, você não consegue mexer a acessibilidade prática de cada ação do jogo. Por exemplo, mirando você não tem como mudar a acessibilidade mirando. Você muda a acessibilidade geral. Aí depois você fica olhando todo torto porque tá a acessibilidade no talo. É triste, mano. É triste e isso é algo simples, meu amigo, de ser resolvido. É algo que é só uma opção. É só colocar a opção de sensibilidade, botar uma função de mira, botar uma acessibilidade geral para controle, porque realmente, mano, tá precisando, velho. A gente tá falando de um jogo de 10 anos que não tem nenhuma mirinha na tela, mano. A gente não tá falando de um jogo que lançou ontem. A gente tá falando de um jogo que, né, fez 10 anos, vai fazer 12 13 14 ainda e nada de ter coisas básicas como isso. E agora, né, vem o cavalo de Troia, o maior problema geral de acessibilidade que Dead by Daylight tem, meu amigo, que é a acessibilidade auditiva. Tem muita gente que tem problema auditivo, gente que tem problema visual, que acaba se lascando porque não tem muitas opções auditivas dentro do jogo. A opção de Heartbeat é muito bom para os sobreviventes que têm problema de audição. Porém, e os killers? Como uma pessoa com problema de audição vai conseguir jogar direito com uma Spirit, por exemplo?
Não vai jogar com Drácula, muito difícil. Isso acaba limitando os players que esses jogadores podem jogar. É por isso que um amigo meu que tem problema auditivo disse que só joga de palhaço. Porque ele escuta somente tossindo por causa da fumaça. Ele não escuta direito nem gemido de dor, ele sempre usa Strider. Por que Strider não é uma opção? Tem uma opção de fazer o sobrevivente gemerem mais alto. Tem uma opção de fazer o sobrevivente respirarem mais alto. Isso não tem também. Isso é algo que precisa. Deficientes visuais, eles não têm tantas opções de acessibilidade quanto deveria. Felizmente, os daltônicos já têm, as pessoas com outras deficiências já têm, porém, e as pessoas que têm monocromatia, que vê preto e branco? Elas não têm opção de mudar a cor geral das coisas. Não tem como deixar uma cor mais forte, mais fraca, para eles conseguirem distinguir melhor. Isso é algo que falta. As pessoas que têm deficiência auditiva a usar alguns sobreviventes. Tem jogadores que não jogam de sobreviventes porque a deficiência auditiva deles não deixa eles saberem se está vindo um Ghostface, por exemplo. Eu tenho um leve problema auditivo no meu ouvido direito. Eu não consigo, se vier um killer pela direita, eu vou ser pego totalmente desprevenido, por exemplo. E isso é desde a infância, na verdade. Porque o meu ouvido ele é um pouco mais fraco da direita. Isso é literalmente problemas que a Behavior tinha que focar muito em ajustar, mano. E o maior problema, cara, que vem sendo é justamente o que eu disse antes. Killers sendo lançados sem o controle em mente. Isso também acaba afetando uma boa parte da população do jogo. Como que você joga um jogo que está no seu videogame e ele não tem cuidado com você? Cuidado com a sua experiência. Isso é triste, mano. Isso é algo, cara, que acontece desde o começo do jogo. Desde quando lançou no console, a Behavior não dá uma olhada no controle, cara. É triste, mano, lançar um Henry Crew que você tem uma dificuldade extrema de usar o poder dele no controle. Enquanto se você joga no PC, você aprende duas vezes mais rápido com ele. Porque não tem essa limitação. E é algo que tinha que ter opções de sensibilidade, essas coisas que eu já disse anteriormente. Mas não tem. Aí lança um Cenobita da vida, é a mesma coisa. Cara, Cenobita, que nem eu disse, perdão pelo carro, que nem eu disse, o Cenobita, ele parece, dá a impressão que sempre que você usa o poder, acontece alguma coisa diferente. É isso que dá a impressão, parece que você tá bêbado jogando aquele boneco, porque é muito difícil. Você tem que botar horas e horas e horas e horas pra ser mediano nele. E isso é triste, mano. É triste. É outros kills, como os gêmeos. Os gêmeos, se você parar pra pensar, você precisa ter uma mira muito boa pra você pular por cima de um objeto. Senão você vai acabar ficando preso. A quantidade de vezes que eu já fiquei preso em cima de uma pallet por causa que eu acabei mirando um pouquinho errado e bati a boca na parede, não tá escrito, mano. Porque não tem acessibilidade para controle. Acessibilidade para controle não existe no DBD. Outros killers também, se a gente for voltando mais um tempo, a gente pegar uma caçadora, também tem problema. O Trickster, meu amigo Trickster. Cara, você já tentou jogar com o Trickster no controle, mano? Você não ganha velocidade, você não chega perto do sobrevivente. Você tem que ou spamar com a tua vida, ou você tem que botar 11k de horas no boneco para você começar a ter a precisão das suas mãos ao ponto de você acertar uma, duas, três, quatro, cinco em sequência no cara. É bizarro, mano, é bizarro, é bizarro. Enquanto isso, tem outros killers que já lançaram com controle em mente. Isso que me deixa mais doido da cabeça. Por exemplo, o Desconhecido. O Desconhecido, como é explosão, mais tranquilo. Você joga no chão e resolveu. O. Deixa eu pensar aqui. O Spring Trap também, como o negócio é mais pesado, você tem que estar mais perto. Estando mais perto é mais difícil de errar. Então é outro que pensou em controle. A artista também. A artista é muito fácil de mirar no controle. Tanto que eu acho mais fácil jogar de artista no controle do que jogar no PC. Porque no PC é um pouco menos preciso o posicionamento do corvo. O Hillbilly também. Cara, o Hillbilly é um monstro no controle, cara. Você consegue fazer curvas que no PC você demoraria 30 horas pra pegar. No controle você faz ela em duas. É muito. Perdão pelo carro. É muito problemático, cara, essa questão da behavior com acessibilidade, cara. Isso é algo que devia ter, sempre devia ter. Parece que eles focam mais em skins. Parece que eles focam mais em acessibilidade das pessoas que tem da comunidade, né? Pessoas de comunidades diferentes, tentando atrair essas pessoas para dentro do jogo, porém não dá o mínimo para a comunidade que já existe dentro do jogo, que é de console e de pessoas com problemas físicos, e ignora completamente. É isso que me deixa mais triste pela Behavior, cara. É isso que, na minha opinião, tinha que mudar o mais cedo possível. Tinha que a Behavior começar a prestar atenção no console. Tinha que a Behavior tomar mais cuidado com o áudio,
tomar mais cuidado com a visibilidade. Se for lançar algo específico para o console e também para o PC, tenha a compatibilidade dos dois. É o mínimo que eu peço, cara. É o mínimo, mano. Só poder jogar o jogo que eu gosto. Só isso, mano. Botar uma mira nos killers de longa distância, botar uma maneira de mexer na acessibilidade dos killers que mais precisam, como o Cenobita, como o Gêmeos, você poder ter uma acessibilidade um pouquinho melhor com com o Vitinho. Só isso que eu peço, mano. E não botar essas coisas sobre Adam. Não botar essas coisas escondidas em opções lá no quinto dos infernos, como que é a de daltonismo, por exemplo. Que a pessoa tem que realmente caçar e achar pra colocar. Era algo para ser a primeira tela do jogo, mano. Você entra no jogo, aparece lá, opções de acessibilidade. Se você está jogando no console. Se você é uma pessoa com daltonismo, era para você abrir o menu de opções e a primeira opção ser a opção de vídeo. É o mínimo, cara. É o mínimo que eu peço. Eu espero que a Behavior já falou que vai mexer no áudio do jogo na grande atualização do ano que vem. Eu espero que ela leve isso em conta, cara. Honestamente. Aqui é o Rue e falou, galerinha.